Em se tratando dos meios naturais da América e os rios voadores, qual a relação da Cordilheira dos Andes com a presença de chuvas no sudeste, no centro-oeste e no sul do país, do Brasil, tá? A Cordilheira dos Andes, pessoal, ela serve como um desvio das massas de ar que são direcionadas do oceano em direção ao continente. Aqui nós temos a formação desses rios voadores. Os rios voadores nada mais são do que as massas de ar que transitam pelos continentes e pelos oceanos. Geralmente se formam nos oceanos e transitam em direção aos continentes. As elevadas altitudes interferem na circulação das massas de ar, porque impede que a massa de ar chegue até um determinado destinatário. Os ventos alísios adentram no continente e carregam vapor d'água. O que são ventos alísios? São os ventos que sopram dos trópicos em direção ao Equador. Então, adentram ao continente e carregam vapor d'água da região amazônica, ou seja, adentraram do oceano para o continente. Na região amazônica, através da evapotranspiração, forma-se a massa de ar equatorial continental. Essa corrente de ar carrega esse vapor d'água da região amazônica, é desviado pela Cordilheira dos Andes e retorna para o centro-oeste, sudeste e sul do país. Se não fosse a Cordilheira dos Andes, esses rios voadores, eles passavam de um oceano a outro, passava pelo continente, saía do Oceano Atlântico, chegaria até o Pacífico e não teria essa constância de chuvas no centro-oeste, no sudeste e no sul. Com relação ao relevo, o relevo da América ele está diretamente relacionado com o povoamento, à medida que as regiões de alta altitude têm uma tendência a serem mais difíceis de serem povoadas do que as regiões a nível do mar. O relevo da América ele está subdividido no relevo da porção oeste, o relevo da porção leste e o relevo da porção central. Quanto ao relevo da porção oeste, quais as características de relevo nós encontramos? Lembrando que na porção oeste da América nós ainda temos uma atividade sismológica intensa, tá? Da placa sul-americana com a placa de Nazca, da placa de Cocos, a placa norte-americana com a placa pacífica. Então, nessa região, quais características de relevo? Nós temos cadeias montanhosas de alta altitude, planaltos de alta altitude e altiplanos. Na região de relevo da porção leste, nós temos montanhas e serras, montanhas de baixa estatura, baixa altitude em relação